Graça e paz, irmãos. Amém? O Senhor é bom. Mais uma vez podemos estar na casa do Senhor para adorá-lo e bendizer o seu nome. Eu estou um pouquinho resfriado, tá? Então, meu nariz está constipado, né? Como a gente fala. Mas, graças a Deus, fora isso, está tudo bom. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro dos Juízes, no capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem bíblico com o qual nós podemos nos identificar e muito. Tá? Juízes, no capítulo 6. É a história de Gideão. Tá? E nós queremos compartilhar com os irmãos um pouquinho dessa história hoje. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra aí ou ligue, né? A minha Bíblia está agora no celular, porque quando a letra ficou pequena no papel, não tem como aumentar. E no celular a gente deixa o tamanho que quiser, né? E depois dos 50 primaveras, invernos e verões e sei lá o quê, aí já as vistas começam a ficar boas demais. Então agora eu enxergo só a distância, né? Então ajuda bastante esse mecanismo aqui. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós vamos usar a versão King James, a minha versão um pouquinho diferente, talvez, da dos irmãos. Novamente, o povo de Israel pecou contra o Senhor. E por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Qual o motivo que o Senhor entregou Israel na mão dos midianitas? Pecado. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e suas barracas e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar, todos os homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Por que os israelitas passaram a clamar a Deus? Por causa da miséria. Tá? Então, quando o povo de Israel rogou ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz fugir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? É que Gideão não tinha lido os versículos do começo desse capítulo, tá? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian.
Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Até esse versículo aqui, os demais a gente vai estar comentando. Queridos, essa história, ela é bastante conhecida, comentada. Quem já foi aluno de escola bíblica dominical como eu, lembra das nossas professoras contando. Quem é pai de aluno da escola bíblica dominical tem as suas professoras agora que contam essa história, né? Da escolinha, né? Antigamente chamava de escola bíblica dominical, EBD, agora a escolinha. Mas é uma história bíblica e que faz com que a gente reflita acerca de quem nós somos e como que nós nos identificamos com o Gideão. É fácil a gente olhar para ele e a gente dar um chute na canela e dizer: mas cara, você era muito fraco, muito frouxo, né? Eu não sou igual a você. Mas será que não? Vamos dar uma olhada aqui no contexto. Israel estava vivendo sem rei. No começo de Juízes diz o seguinte: quando Josué morreu e os anciãos, ou seja, aqueles líderes que acompanharam a conquista da terra prometida morreram, passado algum tempo, eles esqueceram do Senhor. Ou seja, ignoraram completamente a lei do Senhor, os princípios de Deus para viver naquela terra. O propósito de Deus era estabelecer um povo tão livre, mas tão livre que eles não dependeriam de rei algum, de governo nenhum. Porque eles tinham a palavra de Deus, eles tinham a vida centrada em Deus. Mas o povo não viveu dessa forma. Tanto que não conquistou toda a terra. Permitiu que muitos povos permanecessem ali, conforme nós acabamos de ler. Os midianitas, os filisteus, que fala bastante deles, os amalequitas. E cada uma daqueles povos inimigos, eles têm um significado e uma importância espiritual para nós também. Tá? Os amalequitas foram aquele mesmo que Josué orou e o sol parou. Tá? Então tem guerras aqui extraordinárias. Se a gente for ler a conquista da terra prometida, a gente vai se deparar com cada situação assim, uau, digna de um filme de Hollywood. Né? Mas a gente percebe o seguinte: no dia a dia da vida agora, nos anos conforme eles vão correndo, as opressões, elas começam a vir de todo lado. Porque eles acabaram conquistando uma terra que estava sendo habitada por esses povos pagãos durante muitos anos, centenas de anos. A terra foi prometida a Abraão. Abraão passou por ali, mas ele não a possuiu. Depois, as gerações seguintes, Jacó acabou mudando para o Egito. Cerca de 70 pessoas mudaram para o Egito no tempo de José, quando José era governador do Egito. E lá no Egito permaneceram por 400 anos. Imagina, gente, 400 anos é muito tempo. Nesses 400 anos, eles estavam habitando na região de Gósen, uma região legal lá no Egito. E eles não eram escravos o tempo todo. Eles começaram de boa. Eram como que estrangeiros chegando no Egito, e o Egito era uma grande potência naquele tempo, muito bem administrado naquele tempo. Tá? Só que com o passar do tempo, José morreu, aquela dinastia de Faraó, que era amigável desses estrangeiros, passou, e veio outra dinastia, e eles começaram a escravizar os estrangeiros, e entre esses estrangeiros estava toda a família de Jacó, que agora era muito numerosa. 400 anos é mais ou menos, é um pouco menos, né, do que a idade do Brasil. O Brasil tem, desde a descoberta até agora, 521 anos. Então, era muito tempo. Nesse tempo, aquela terra acabou sendo povoada. Povoada por quem? Por esses povos pagãos. Mas ela era uma promessa de Deus para Israel. E aí acontece toda a história. Eles saem do Egito, sob a mão poderosa de Deus, atravessam o Mar Vermelho, passam 40 anos do deserto e agora cruzam o Jordão e entram conquistando tudo. E diz Deus: conquistem, esse lugar é de vocês, tira tudo de lá. Põe esse povo para correr, elimina quem não quiser correr. Mas eles acabaram se misturando com esse povo, abrindo concessões. Tá? E essas concessões nós fazemos também na nossa vida. Uma vez que nós fomos libertos do Egito,
da vida de escravidão, éramos escravos do pecado, né? Agora nós temos que conquistar a nova vida, conquistar a nova terra. Mas aí a gente costuma abrir concessões. E essas concessões acabam nos oprimindo com o passar do tempo. Não que a gente não seja povo de Deus. Israel é povo de Deus, Gideão é povo de Deus. Mas eles estavam vivendo não tudo aquilo que Deus havia prometido, uma terra que mana leite e mel. Como é que eles estão vivendo agora? Eles estão vivendo debaixo de opressão, eles estão escondidos em cavernas, eles cavaram um buraco na rocha e eles estão morrendo de medo dos inimigos lá. Aquilo que eles plantam, na hora deles colherem, os inimigos chegam antes, tocam fogo, destroem tudo, roubam tudo, matam até mesmo os animais. E o que acontece com eles? Pobreza, miséria extrema. Como diria Chaves, quem poderá nos defender? Por quê? Eles não tinham um rei. Eles viviam agora sob juízes. Esses juízes, de tempos em tempos, eram levantados pelo Senhor e julgavam algumas causas. E as causas, eles levantavam toda a realidade do povo. Sabe por que vocês estão passando por isso? Por causa do pecado de vocês. Vocês abandonaram o Senhor, vocês estão vivendo igualzinho o povo desse mundo. Gente, e aí nós começamos a olhar para a nossa vida. Nós temos vivido realmente toda a vida abundante que Jesus falou que a gente ia viver? Não. O problema está onde então? Jesus errou? Jesus mentiu? Não. O problema está onde? Em nós. E a gente começa a se identificar com essa figura aqui. Veja só. Ele está lá, morrendo de medo, fazendo o quê? Fazendo o que todo homem, todo chefe de família faz. Cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Ele está malhando trigo. Ou seja, ele está cuidando da alimentação da sua casa, alimentação da sua família. Sob aquela circunstância de opressão que estava vivendo, ele conseguiu guardar alguma coisa e ele está lá. Onde que ele está? No lagar. O lagar não é um lugar de malhar trigo. O celeiro ou o moinho é o lugar de malhar trigo. O lagar é lugar de pisar uva, de esmagar uva. E ele está lá por causa dos midianitas, com medo dos midianitas. Ou seja, ele está escondido, camuflado. Os midianitas não acharam ele. Acho que essa camuflagem dele foi boa, mas Deus achou. Ele está cuidando da vida. Estou aqui cuidando da minha vida, cuidando da minha família. Será que o Gideão não desejava ardentemente que aquela situação acabasse? Passasse logo? Queremos ou não queremos que venham tempos de alegria, tempos de fartura, tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos para a nossa casa e para a nossa vida e para a nossa família? Queremos. Mas quando nós identificamos isso aqui, a gente começa a perceber por que essas coisas não acontecem, sendo que elas são uma promessa de Deus. Mas Jesus falou também, no mundo tereis aflições. No mundo. Mas ele também disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu. Jesus andou nesse mundo não escondido. Jesus andou nesse mundo não de cabeça baixa. Jesus andou nesse mundo bem visível. Jesus andou nesse mundo de cabeça erguida. E ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Então, quando olhamos aqui para Gideão, o que nós identificamos aqui? Os amalequitas, os inimigos, os midianitas, eles se levantam sempre quando Deus é esquecido. O diabo, ele botou uma frase que não é bíblica, mas muita gente repete. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Isso está no imaginário popular de tal forma que tem até crente que diz o seguinte, quanto mais eu oro, parece que mais Satanás se levanta. Gente, Satanás corre quando vê um crente de joelho dobrado. Sabe quem é que se levanta para lutar com todas as forças contra você? A tua carne. A gente estudou aqui o mês inteiro, Gálatas 5, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Então, quando você se coloca, se decide realmente, eu vou buscar a Deus, não é o diabo que se levanta.
É a sua carne mesmo que diz, não, mas está doendo, eu não quero. Ela quer continuar aquela vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso aí. Ela não quer, de maneira nenhuma, se colocar debaixo do jugo de Cristo, que é leve, que é suave. Então nós somos enganados. Tá? Gideão aqui, ele está vivendo essa circunstância. Quando o povo clama, o que acontece? Deus manda mensageiros. O povo de Deus está clamando, gente. E Deus tem enviado mensageiros. Eu sou um nessa noite falando para vocês. E hoje tem um monte de outros mensageiros em vários lugares falando a palavra de Deus para o povo. Por quê? Deus está chamando a nossa atenção para Ele. Mas o foco de Gideão aqui não era Deus. O foco de Gideão aqui era o problema. Nós estamos passando por aflição, nós estamos passando por necessidade, nós estamos no meio de uma pandemia, o desemprego está muito grande, nós vamos morrer. Vamos sim, glória a Deus, eu não vejo a hora. Né? Eu calculei, eu quero viver até os 80. Né? Que passar disso vai ser canseiro e enfado, mas até 80 está bom. Né? Antigamente a velocidade máxima era 80. Os carros melhoraram, agora é 110, né? Mas eu sou do antigamente e eu continuo nos 80. Gente, é preciso que nós entendamos que essa opressão que os midianitas estavam causando sobre Israel, nós vivemos também nos nossos dias. Se você parar de trabalhar hoje, você continua vivendo? Não. Você tem que se cuidar, você tem que... Ninguém aqui está vivendo de renda passiva, né? Já trabalhou o suficiente, agora é só, né? Igual o seu barriga, né? Só ir lá para a vila receber os aluguéis, né? Não é verdade? Ninguém está vivendo assim. Todo mundo aqui levanta cedo, corre o dia inteiro, chega aqui agora, está cansado, porque trabalhou o dia inteiro. Esse é o nosso dia a dia. Ninguém aqui está isento de ficar doente. Alguns perderam familiares nessa pandemia. Nós sofremos essa possibilidade de adoecermos. Muitas pessoas, elas ficam focadas nisso. Medo de ficar doente, medo de ficar pobre, medo de perder o emprego. O medo que dominava aqui o coração de Gideão. Toda essa opressão que vem de fora, não são midianitas lá, um povo estrangeiro, pagão. Essa opressão que a gente sente, gente, você sente quando liga a televisão e vai assistir os noticiários. Essa opressão que você sente quando você abre ali o teu WhatsApp ali, e aquele amigo que manda só coisa pesteada para você, mandou um monte de vídeo, você abre... Não é assim? E é isso aí que alimenta a população, alimenta a sociedade de um modo geral, e muita gente curte isso e gosta disso. Foi já falado hoje aqui. Vamos buscar aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, mas principalmente aquilo que faz bem. Mas a gente se enche de coisa que faz mal, né? Eu acho que o Gideão, toda manhã, ele ligava o rádio para saber onde é que os midianitas estavam. Ligava lá, sintonizava. Na hora da verdade, midianitas se aproximam do território. Se escondam. Esconda a comida de vocês, esconda os bichinhos de vocês, esconda a vaquinha de leite, esconda o camelinho, esconda a ovelhinha. E aí, um vizinho já mandava um WhatsApp para o outro. Olha, o negócio está feio. Já morreu 500 mil. E nós não temos governo. Estamos desgovernados. Quem poderá nos ajudar? Era esse pavor, esse desespero que eles viviam. Aí Deus aparece. E Deus, ele tem um bom humor, gente. Além de bem-humorado, ele tem um senso de humor muito legal. Ele chega e diz, homem valente, o Senhor é contigo. E o Gideão está lá assim, eu, valente? Quando? Cadê? Você alguma vez já orou e disse assim, Senhor, como o Senhor me vê? É
uma oração bem legal de fazer. Faça hoje antes de dormir. E espera 30 segundos. E aí você vai ver. Diz assim, Senhor, eu vou fazer uma oração hoje que o pastor Luiz falou. Como o Senhor me vê? Nós estamos vendo o Gideão medroso, o Gideão malhando trigo no lagar. Nós estamos vendo esse Gideão aqui, todo, e Deus chega para ele, homem valente. Vocês estão vendo? E aí, como é que o Gideão responde? Gente, se Deus chegar para você assim e falar isso, né? Aleluia, né? A gente fica, diz pastor, aleluiado, né? Mas e o Gideão? Ele estava tão injuriado, mas tão injuriado, que ele começa a se queixar. Vocês viram? Ele larga o verbo, gente. Ele manda ver para cima do anjo. E ele começa a se queixar. Ah, meu Senhor. Se o Senhor estivesse conosco, a gente não estava vivendo essa situação. Vocês já perceberam que sempre a gente arruma o culpado? Mas se você for buscando o culpado, é sempre Deus? Deus, o Senhor é culpado de toda essa bagunça que está aí. Acho que alguma vez você já ouviu essa história. Eu já evangelizei na rua algumas vezes. E, nossa, escuta cada uma legal. E essa era uma comum. Se Deus é bom mesmo, se Deus é amor mesmo, por que né? Tem tanta guerra? Tem tanta morte? Tem tanta... E aí vai falando. E o Gideão, ele começa a se queixar. Você se queixa muito? Quantas vezes você se queixou hoje? Vamos ver se a gente se identifica um pouquinho só com o Gideão ou muito. Tem dois personagens de desenho animado dos tempos de antigamente que eu gosto. O Oliver Hardy e a hiena. É um leão, é o Lipe, né? E o Oliver Hardy é a hiena. O Lipe, o leão, ele é todo positivo, né? Sempre tem. Né? E a hiena... Dos céus, azar. Eu falei que isso não ia dar certo. Nós já tentamos uma vez. Sabe quando você tem uma ideia maravilhosa e você quer colocar aquela ideia, né, tirá-la do papel, da cabeça? A família reunida. Família, agora sim, agora vai. Eu estou com uma ideia aqui. Um filho olha para o outro. Mãe, o que aconteceu com o pai? E você sabe que você vai ter oposição da braba. Queixar-se. Outra coisa que ele coloca ali, o Senhor nos abandonou, o sentimento de abandono. A Elisa aqui no começo do culto, ela falou, esse sentimento de vítima. E é tão interessante que isso tem sido ensinado, pregado, aos 4 cantos do mundo inteiro. Uma ideologia maldita que veio do inferno, que coloca as pessoas sempre na condição de vítimas. Que elas têm os direitos. Não, esse é meu direito. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Logo, logo vai ter os direitos dos carecas. Aleluia. O Fernandão já falou lá. Mais careca aí, para dar um glória a Deus. Vocês já pensaram? As pessoas correm atrás dos seus direitos. A gente quer direito antes de viver os deveres. E é exatamente essa condição aqui. Israel está vivendo isso porque cumpriu os deveres? Não. Fez a lição de casa? Não. Agora o que está acontecendo? Dançaram. E diz o Senhor, né, a Bíblia ali, que Deus ainda fez com que os midianitas pesassem ainda mais a mão. É interessante que nós, irmãos, servimos um Deus que é dono de todas as coisas e controla tudo, inclusive o inimigo. Mas alguém, em algum tempo, em algum lugar no passado, colocou na cabeça da gente uma ideia maldita de dualismo, de dualidade, 2 forças, a do bem e a do mal. Gente, isso é uma obra do capeta. Deus é Deus, Ele está acima de tudo.
O diabo, irmãos, é servo, é sujeito, é submisso a Deus. Já está vencido na cruz, não tem poder nem autoridade nenhuma. Pelo sangue de Jesus ele sai correndo. Mas a gente tem uma ideia de que o diabo tem força. O diabo não tem. Se você tem Jesus, se você tem Deus, você está com tudo. Antigamente se cantava, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. E é para lá que nós vai, não é verdade? Então, queridos, nós temos que pensar dessa forma. Gideão não está pensando assim, estou aqui, olha como eu sofro, tal. Aí, não, eu estou te chamando, você vai lá, você vai ganhar essa. Gente, outra coisa, nós queremos que alguém resolva o nosso problema, não é assim? Nós queremos que alguém faça uma oração forte, arranque o mal de dentro da gente, né? E a gente dá 3 pulinhos, chacoalha e diz, agora eu estou liberto. Se fosse fácil assim, gente, dá até para pagar um 5 para quem fazer uma oração forte. Mas não é. Tem gente que pensa que o negócio funciona desse jeito. Não funciona, não é mandinga, não é feitiçaria, não é saravá. O negócio, irmãos, depende de nós, do nosso coração. Estou afim, estou disposto mesmo. Interessante que uma vez Jesus chegou para um cego. Trouxeram o cego gritando feito um doido. Botaram o cego na frente de Jesus. O cego não vê nada, né? Só Jesus está vendo. Jesus olha para o cego e diz, o que você quer que eu te faça? Não estava na cara? Mas o cego disse, eu quero ver. Aí sim Jesus disse, então veja. E ele diz, a tua fé te curou. Nós mistificamos tanto a fé, que ela se tornou um negocinho assim, que parece que a gente pega num vidrinho, sai uma fumacinha assim, e a gente, hoje a fé está boa. Sabe o que é fé? Fé, irmãos, é querência. Você quer o negócio mesmo? Se você quer aquilo mesmo, isso acontece. Jesus disse, se você tiver fé, você pode dizer um monte, sai daqui e vai para lá. Ou seja, se você quiser realmente uma coisa, você faz. Por quê? Porque você já tem Jesus. Vou ter que cantar de novo? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada mais. Quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Vocês vão decorar essa. Você tem Jesus? Então, precisa ter fé agora? Claro. Mas fé em quem? Se você já tem Jesus, você já crê nele, você já tem ele. Agora você precisa querer realizar as coisas que Jesus quer realizar na sua vida. Gideão aqui, ele está terceirizando o negócio. Deus diz, é com você o negócio. Não dá não, Senhor. Mas por quê? Senhor, eu sou pobre de marré. Senhor, se o Senhor abrir meu extrato agora, tem um risquinho na frente do número, que torna aquele número feio, barbaridade. Antigamente era no vermelho, agora não tem mais cor. Até perdeu a graça, né? Agora só tem aquele hífenzinho. O hífen é para separar, né? Separa a coisa boa da coisa bem ruim. Então, se tem aquele hífenzinho, a coisa está feia. E ele diz para o anjo, não dá, eu sou pobre. Gente, para servir a Jesus, o que tem a ver ser pobre ou não ser pobre? Custa alguma coisa? Não custa. E aí, não somente ele era pobre, como também ele diz, eu sou um Gideão ninguém. Ele não era Zé porque não era José. Mas é um Gideão ninguém. Eu sou um ninguém. Ninguém se importa comigo, ninguém dá valor para mim. O Senhor nos esqueceu. Vocês estão vendo a situação
lá do coração do Gideão, onde é que ela está? Está lá no chão. Mas isso precisava de umas 200 sessões de psicologia. Mas ele não tinha dinheiro para pagar também, não adianta nada. Então toda aquela situação, tudo aquilo que tinha acontecido, o povo vivendo aquela situação toda. Gente, vocês estão vendo onde é que o Gideão está? Podemos dizer que emocionalmente ele está no fundo do poço. Com o que ele tinha se alimentado? Com as conversas que ele tinha ouvido? Qual era a canção do dia a dia dele? Eu não sei vocês, de manhã eu acordo e sempre tenho uma musiquinha na cabeça. Não é um negócio esquisito assim. Mas eu acordo e me lembro de uma musiquinha. Eu já começo a cantar. E ela fica tão impregnada que eu tento cantar outra e não consigo esquecer aquela. E aí, daqui a pouco, eu estou cantando, ou assoviando, e ela fica na minha cabeça. E às vezes eu também consigo convencer a Lizinha a ficar cantando ela também, porque daí ela escuta eu cantando, falando, e aí fica o negócio. Mas qual é a sua trilha sonora? Hã? Você já parou para pensar qual é a sua trilha sonora? A gente cantou uns louvores hoje aqui. Se isso ficar na sua mente, no seu coração, é a sua trilha sonora. Qual a sua trilha sonora? Vocês já repararam que o nosso Bom Dia de Fé tem uma trilha sonora? Tem, né, pastor? Cadê o pastor Iverson? Não está aqui. Mas tem uma trilha sonora, bem legal, né? E ele larga lá uns inglês lá, que, nossa vida, é muito bacana. Aquilo fica, e a gente, quando liga lá para escutar o Bom Dia de Fé, já entra, né? É tão legal. Eu lembro lá dos meus tempos antigamente, cheguei até a fazer programa de rádio. E a trilha sonora do programa era Obra Santa do Espírito, essa causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Tocava. Era abrir o programa, entrava lá o Luiz Carvalho cantando essa. Era muito jóia. Qual a sua trilha sonora? Qual era a trilha sonora do Gideão? Quem sabe aquela? Eu sou fraco e sem vigor. Ser Jesus, meu Salvador. Hã? Porque te abates, ó minha alma, em Deus espera, perdendo a calma. Não tenhas medo. Qual que era a trilha sonora, será, do Gideão? Qual que é a tua trilha sonora? Como que você começa o dia? Pilhado lá, cheio. É isso, Senhor. Vou para cima. Hoje é sexta-feira, termino com noite de glória. Será que é assim? Ou começa já... levantar, sexta-feira. O mundão comemora sexta-feira, né? Eles dizem que é o dia de bebemorar. Misericórdia, né? E a segunda-feira, vamos se arrastando. Gastou tanto, comeu tanto, bebeu tanto no domingo. Segunda-feira vai com uma má vontade de trabalhar. É tempo perdido, besteirado. Aí, o Gideão, então, agora, é o senhor mesmo? É o senhor mesmo. Então eu quero um sinal. Olha, quer uma revelação de bebezinho espiritual? É aquele que pede sinal. Ah, mas se é o senhor mesmo, eu quero ver. Sabia que lá em Marcos 8, dê uma olhadinha, Marcos capítulo 8, versículo 11. Chegaram os meninos para Jesus e pediram sinal. Mas se tu és mesmo quem diz ser, manda um sinal do céu para a gente crer. Por que eles são os meninos? Porque é menino que pede sinal. Gente, se você sabe quem você é, você sabe de quem você é filho, você sabe quem te salvou, você sabe de onde ele te tirou, você não precisa de sinal. Mas o Gideão não sabia nada disso. O profeta tinha falado, eu sou aquele que tirou do Egito, cruzou o Mar Vermelho, atravessou o deserto, conquistou a terra com vocês, eu sou esse Deus aí.
E o Gideão, ah, mas é você. Eu sou pobre, a minha família, eu sou um Zé Orelha, um Zé Ninguém. Ah? Muita gente, irmão, se identifica com o Gideão desse jeito. Eita lasqueira. Não é verdade? Para pensar. Você é um filho, uma filha de Deus. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Seu nome está escrito no livro da vida. Quando você chegar lá no céu, vai ter um anjo, igual os pastores ficam ali, com uma listinha na mão. Botou o nome na lista? Botei, está aí. Quem escreveu? Foi Jesus. Por quê? Porque eu liguei para ele e disse, Jesus, escreve meu nome aí, que eu quero chegar lá. E você vai chegar lá. Amém? Então você não é um Zé Ninguém, nem um Gideão Ninguém, nem um Luiz Ninguém. Você é você, um filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Então pare e pense dessa forma. O mundo é menor, as preocupações do mundo não devem ser o nosso foco é o Senhor. Glória a Deus. Mas por que para Gideão tudo isso era desse jeito? Por causa da programação, ele estava programado para viver desse jeito, malditamente, pessimamente. E nós, queridos, nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Mas a nossa programação emocional, a nossa programação mental, ela muitas vezes não passa por mudanças. Porque o que muda, o que transforma a gente é a palavra de Deus. Paulo escreveu, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E você vai buscando isso paulatinamente, gradativamente. 95% das nossas ações, elas são automáticas, ou seja, são inconscientes. Quem dirige aqui há muito tempo? Você precisa pensar para dirigir ou você senta no carro e é automático? Você já senta, plum, não é assim? Às vezes eu faço eu quero colocar a marcha antes de pôr a embreagem. O carro na hora já diz, bobão. Porque não é assim. Né? Mas vocês já perceberam que é tudo automático? Você vai dirigindo, você olha o retrovisor do meio, você vai chegando numa esquina, você já dá a seta. Você pensa nisso. Na autoescola é aquela tensão, né? Você tem que ficar ali, pensando o que vai fazer e para, né? 50 metros antes da esquina, 300 carros atrás de você lá. A gente começa a fazer um tricô lá, esperando você cruzar o negócio lá, porque... Mas depois você tira a carteira de motorista, como é que você dirige? Não é assim? Fica automático o negócio. Quem cozinha, quem cuida da casa, não consegue ir lá, coloca o arroz, tá, o temperinho e tal, vira as costas e vai fazer outra coisa. Gente, eu tenho que ficar olhando arroz lá. Sabe? Mas por que você consegue? Porque ficou uma coisa automática e tal. Queridos, em relação às coisas de Deus, vocês já repararam como é difícil ler a Bíblia? Mas eita dificuldade que tem para ler a Bíblia. Ai, pastor, não consigo. Começa a ler, me dá um sono, uma dor de cabeça. As letras assim ficam embaralhadas. Mas fica mesmo. Por quê? Porque não é uma coisa automática, você está fazendo aquilo forçado, aquilo... Como é que você vai conseguir desenvolver e isso vai se tornar algo natural na sua vida? Quando você fazer mais. Orar. Gente, pensa dobrar o joelho e orar. Depois de uma certa idade dá cãibra. Sabe? O negócio, você pensa assim, o Espírito Santo está pegando. Não, ele está lutando com uma cãibra ali, que o negócio está brabo. Né? Mas quando você começa a orar, começa a estar mais diante de Deus e tal, o que acontece? O tempo, você não vê o tempo passar. É aquele momento ali com Deus, você conversa com Ele, você para e fica, você sente a presença dEle, Ele está ali junto com você. Mas por que é tão difícil? Porque aquilo ainda não se tornou algo assim espontâneo.
algo que a gente já programou. Mas a gente é programado para pensar besteira, a gente é programado para falar bobagem. A gente tem um monte de programação já na nossa mente. Por que quando as pessoas lá estão trabalhando, lá vão dizer com o martelo, lá, dá uma martelada no dedo, elas já largam glória a Deus? Glória a Deus, aleluia! Não é isso. Gente, eu já levei cada susto com o irmão. Sabe aquelas obras de igreja? Você junta os irmãos, tudo, vamos fazer um mutirão, vamos construir, vamos. Gente do céu, irmão, fazia tempo que eu não escutava um desse. Mas estava aí dentro, né? Estava. Programadinho para sair na hora que a coisa não der certo. Gente, é preciso que nós busquemos mais a Deus. Nós temos falado sobre o Espírito, obras da carne e obra do Espírito. Quando é que vamos produzir os frutos do Espírito? Quando a carne não estiver mais no controle. E eu quero terminar com um versículo escrito em Juízes 6, versículo 34. Vamos ver onde é que virou a chave na vida do Gideão? Juízes 6, 34. Juízes 6, 34. Vai lá? Não, vamos lá. Está lá? Glória a Deus. Então o Espírito de Yahvé, o que ele fez? Tomou, vamos ler junto? Tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiesritas para segui-lo. Quando é que ele se torna um modelo e diz: os bons vêm comigo? No começo do versículo. Quando o Espírito do Senhor tomou o controle da vida dele. Quando Gideão deixou de ser o resmunguento, quando Gideão deixou de ser a vitiminha, quando Gideão deixou de pensar que ele era um pobre e que ele era o menorzinho da família dele. Mas quando o Espírito Santo veio e tomou o Gideão, ele se torna o quê? Um líder em Israel. Queridos, você vai se tornar um líder na sua casa, no seu local de trabalho, na sua comunidade, na sua rua, na sua igreja, quando o Espírito do Senhor tomar o controle da sua vida. Você quer isso nessa noite, em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso? Eu quero isso. Eu não quero andar como Gideão andava antes, mas eu quero andar agora, em novidade de espírito, na presença do Senhor e cheio do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Leia aí, queridos, o livro de Juízes, você vai se encantar com as histórias que tem aí, tá? E você vai ver como Deus usou poderosamente a vida de Gideão. Amém? Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, pela tua palavra, Senhor, que nos faz viajar no tempo, viajar na história, viajar no personagem e aprender tanto com ele, Pai. Deus querido, um dia, Senhor, eu creio que eu vou dar um abraço no Gideão e dizer: cara, aprendi tanto com você, falei de você, ensinei a teu respeito, porque você deixou um legado, você deixou uma história. O que era antes, de maneira nenhuma denigre quem você se tornou, porque você se permitiu ser cheio do Espírito Santo. E eu creio, em nome de Jesus, que nessa noite, você que está orando comigo aqui na igreja, você que está aí em casa, está assistindo pela internet, ou hoje, ou outro dia, eu creio, em nome de Jesus, que você também está buscando isso. E você está dizendo: Espírito Santo de Deus, encha a minha vida. Eu não quero mais continuar vivendo como uma vítima. Eu não quero mais continuar vivendo amedrontado. Eu não quero mais continuar vivendo queixoso. Eu não quero mais continuar vivendo sem saber quem eu sou.
mas eu sou teu filho, eu nasci de novo, eu vou morar no céu, eu sou um guerreiro e o Senhor me convocou, e o Senhor diz que eu sou um valente do Senhor, porque eu sou, o Senhor não se engana, o Senhor não mente, o Senhor não se engana a seu respeito, o Senhor não mentiu a seu respeito. Se Ele te chama, é porque Ele sabe quem é você. Louvado seja Deus. Nessa noite, receba, meu irmão, receba em nome de Jesus, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus.